Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Hoje eu quero falar sobre teologia pentecostal e a excelência das Escrituras Sagradas dentro da série Teologia Contemporânea, né? Teologia pentecostal. A teologia pentecostal se fundamenta nas Escrituras Sagradas, é histórica e mantém o pensamento teológico dos reformadores quanto às doutrinas cardeais da fé cristã. Ela, segundo Stanley M. Rosto, impediu o avanço das ideias liberais, além de enfatizar a doutrina do Espírito Santo, que nunca havia recebido um tratamento justo nos tratados de teologia no decorrer da história do cristianismo, né? Os antigos compêndios de teologia sistemática, em sua maioria, não possuía nenhum capítulo sobre pneumatologia. Eruditos durante e após o avivamento da Rua Azusa em Los Angeles, nos Estados Unidos, no início do século XX, empreenderam vários estudos sobre o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo e a glossolalia e os dons do Consolador. Eles obtiveram avanços significativos e demonstraram que a erudição não anula o fervor espiritual da fé cristã. A teologia pentecostal dá ênfase às experiências pessoais do cristão, porém aquelas fundamentadas na palavra de Deus, né? Que é o batismo com o Espírito Santo, é o revestimento de poder, conforme está registrado em Atos capítulo 2, né? Os pentecostais defendem dentro da teologia pentecostal que a prova, né, que a pessoa foi batizado é a evidência física de falar em outras línguas dentro da glossolalia. Uma das características da dispensação da graça é o fato de Deus se comunicar com cada crente de modo individual, independentemente do sexo ou faixa etária, por meio de sonhos, visões, profecia, até pequenas coisas naturais do dia a dia. Tais privilégios nos tempos do Antigo Testamento restringia-se ao profeta ou a alguém escolhido para uma obra específica, né? Os pentecostais resgataram a comunhão com o Cristo vivo, ressuscitado, como nos tempos do Novo Testamento. A batalha contra os liberais, os avanços nos estudos sobre o Espírito Santo e seus dons, com as suas manifestações nos cultos e na vida pessoal de cada crente, são as principais contribuições dos pentecostais na construção do pensamento teológico do século XX, né? Mas eu quero ressaltar também uma questão aqui muito importante, né? Hoje aqui os pentecostais, nós temos a Bíblia, claro, como a nossa única regra de fé e de prática. Nós temos a Bíblia como uma revelação absoluta da parte de Deus para a cristandade, para o seio pentecostal. E nós sabemos que a Bíblia é a revelação acima de qualquer outra revelação. É por isso que eu ressaltei que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. A Bíblia é a nossa autoridade final em regra de fé e de pensamento teológico. Nós temos a Bíblia como inerrante, a Bíblia como infalível, a Bíblia como a palavra de Deus. Então, os pentecostais defendem as doutrinas fundamentais da fé cristã, né? Então, se tratando de doutrinas primárias, de doutrinas fundamentais, nós concordamos com as igrejas históricas. Agora, se tratando das doutrinas periféricas ou secundárias, tem alguma questão que nós não concordamos, principalmente para algumas igrejas históricas, né? Eles defendem a doutrina escatológica pós-tribulacionista. Para os pentecostais, eles são pré-tribulacionistas e ponto, né? Os pentecostais creem no batismo por imersão. Já para algumas igrejas históricas, eles criam no batismo por efusão, né? E assim são doutrinas secundárias ou periféricas da fé cristã, que tem como nós discutirmos e debatermos. Agora, relacionado à questão do batismo com o Espírito Santo, os pentecostais creem no batismo como revestimento de poder, tendo como prova, ou tendo como base, ou tendo como evidência o falar em línguas, né? E uma das questões que bastante é criticada, está até zombada hoje na internet, é a questão de se falar em línguas. Mas que você abrir a sua Bíblia Sagrada, analisar o capítulo 2, né, principalmente o capítulo 2, quando eles falarem em línguas, né, quando fala a primeira palavra, quando eles falarem em línguas do capítulo 2, versículo 4 e 5, línguas no original fala de glossa, né? E no versículo 6 e 7 do capítulo 2, ele fala línguas que o povo entendia. A palavra que aparece lá não é glossa, a palavra que aparece lá é dialetos. Então a gente analisa no próprio texto que o milagre foi duplo, né? Do capítulo 2, vou pegar até uma Bíblia aqui para melhor falar sobre isso, né? Para destacar dentro da teologia pentecostal.
porque fica uma zombaria muito grande na internet, alguém imitando a questão da zombaria da língua, uma coisa sem proveito, sem base, né? Uma coisa sem cabimento. Mas quando pegamos aqui o capítulo 2 de Atos, que vou ler aqui, o capítulo 2 de Atos, tinha 17 povos em Jerusalém no dia de Pentecoste. Então, o capítulo 2, versículo 1, vou começar do capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estava assentado. Versículo 3. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. O versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedesse o que falasse. Eles falar em outras línguas aqui, a palavra que aparece no grego, no original, é glossa. Eles falaram glossa. Línguas que eles não entendiam. Por isso que alguns falam que é línguas estranhas. Quando você não entende porque é estranha, é diferente a você. Você não conhece. Então eles falaram o que? Glossa. Olha o versículo 5. Ora, estava habitado em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Possivelmente, segundo alguns eruditos, tinha 17 povos lá. Versículo 6 do capítulo 2. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Na sua própria língua. A palavra que na sua própria língua, no original aparece dialetos. Então são duas palavras diferentes. No versículo 4, eles falaram línguas glossa. No versículo 6, ele fala uma língua que o povo entende, é o dialeto, a língua daqueles 17 povos. Olha o versículo 7. Estava, pois, atônitos e admirados, dizendo: vede, não são porventura galileus e todos esses que estão falando, porque cada um ouvia falar na sua própria língua materna, no seu dialetos, né? Então vamos aqui mais um pouquinho adiante, aqui, só para a gente pegar a mesma coisa para analisar o texto. A gente abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo número, vou pegar. Segui o amor e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Versículo 2. Pois quem fala em outras línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistério. Então o versículo 2 fala em outras línguas. A palavra que aparece aqui é glossa. É o mesmo do versículo 4 e 5 do capítulo 2. Não é a palavra dialetos. Então o milagre lá de Atos 2 foi duplo, né? Eles falaram uma língua que eles não conheciam, como base, que eles foram batizados no Espírito Santo, que recebeu o revestimento de poder, conforme Atos capítulo 1, versículo 7 e 8. Batismo com o Espírito Santo significa revestimento de poder, tendo como evidência física o falar em outras línguas, né? Eles falaram glossa, outras línguas que eles não conheciam, por isso que é chamado línguas estranhas. Quando você não conhece porque é estranha, é desconhecida. Mas lá no versículo 6 e 7, ele fala uma língua, uma linguagem que todos aqueles 17 povos que estavam no dia de Pentecostes, todos eles entendem falar na sua língua materna, na sua língua mater, na sua língua de origem, né? Todos entendem porque eles falavam o quê? Dialetos, falou a língua do povo. Então o milagre foi duplo. No versículo 4, glossa, línguas estranhas, diferentes, que eles não conheciam. No versículo 6 e 7, falaram dialetos, né? Apesar que possivelmente não poderia conhecer alguma língua fora de Israel, mas eram línguas, ainda que ele não entendesse, mas era a língua que o povo entendia, entendeu muito bem. Então o milagre aqui foi duplo, vale a pena fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese do texto e analisarmos corretamente para que você não cometa nenhuma desonestidade acadêmica, e principalmente um preconceito teológico, um preconceito e um erro crasso relacionado ao que os pentecostais acreditam, os que pentecostais têm como crenças e práticas dentro da sua base hermenêutica e teológica. Shalom, até a próxima.